Olá, amigos. Esta videoaula tem por finalidade abordar o tema repartição das receitas tributárias. Um assunto de natureza constitucional, um assunto que é voltado ao direito tributário, mas de natureza constitucional, bastante complexo. No entanto, voltado mais para uma concretude, ou seja, depois que a receita é arrecadada. A repartição das receitas tributárias está estampada nos artigos 157, 158 e 159 da Constituição Federal. Essa repartição das receitas, eu vou deixar bem claro aqui, que não é repartição de competência tributária. Depois de arrecadadas as receitas tributárias, há essa repartição entre a União, DF, estados e municípios, visando atingir um equilíbrio tributário. Porque é notório que todos vocês já sabem que há entes estatais que arrecadam muito mais do que os outros, do que os demais. Por exemplo, a União tem uma arrecadação muito maior do que os estados e os municípios. Os estados, por sua vez, também têm uma arrecadação bem maior que a dos seus municípios. Bom, então para que se possa alcançar esse equilíbrio tributário, a Constituição estabeleceu as regras de divisão. E vamos conhecer hoje como operam essas regras de divisão. Eu quero deixar bem claro aqui, mais uma vez, que o fato, por exemplo, de o Estado de Goiás dividir 50% de seu IPVA, da receita do IPVA, com seus municípios, não significa que está passando esses municípios uma fatia de sua competência tributária. Não, é apenas a repartição do que foi arrecadado no exercício pleno da competência tributária exercido pelo Estado de Goiás. Ok? Muito bem. Iniciando aqui pelo inciso 1 do artigo 157 da Constituição, que versa sobre a repartição da receita tributária de arrecadação ou retenção de imposto de renda na fonte. Interessante esse dispositivo, vou frisar mais uma vez que não se trata de repartição da competência tributária. Vejam bem, não se trata da repartição de competência tributária, é apenas da repartição de uma arrecadação. Então, o Estado ou o DF, ao reterem imposto de renda, seja em razão de pagamento da folha de pessoal, seja em razão de cumprimento de obrigação contratual com terceiros, né? Tudo que for retido por parte do Estado ou do DF e também por parte de suas fundações públicas ou autarquias, pertencem a esses entes, pertencem aos estados, ao DF e suas autarquias ou fundações públicas. Exemplificando, o estado de Goiás faz retenções em um determinado mês de imposto de renda da folha de pagamento de seus servidores. Então, esse imposto de renda que é retido, que é descontado do servidor, pertence ao Estado de Goiás. De igual forma, se o Estado, ao pagar uma medição contratual de uma obra de engenharia, reter parcela de imposto de renda na fonte, essa retenção, ou seja, esse valor retido, de igual forma, pertence também ao Estado de Goiás. Ou seja, o que for retido de imposto de renda por um determinado Estado ou pelo DF, pertence a esse Estado ou ao DF. Nada mais do que isso. Então, houve a retenção, não há a obrigação, de nenhuma forma, em absoluto, de passar isso à União. Então, pessoal, vocês se lembram daquele assunto que nós já discutimos em outra ocasião, que nós abordamos, o chamado imposto residual?
Imposto residual é aquele imposto que não existe, porque todos os impostos, assim como os demais tributos, seja em gênero, seja em espécie, estão previstos já na Constituição. E o legislador constituinte, lá no artigo 154, inciso 1, permitiu que fossem criados outros impostos, né, caso necessário, somente pela União, além desses que já existem na Constituição. Então, esses impostos previstos no inciso 1, ou seja, esse permissivo previsto no inciso 1 do 154, é apelidado pela doutrina de impostos residuais. Pois bem, voltando ao assunto da repartição da receita tributária, lá no artigo 157 da Constituição. O inciso 2 do artigo 157 arremata que 20% das receitas arrecadadas com eventual imposto que vier a ser criado, novo imposto que eventualmente vier a ser criado pela União, com base nesse permissivo do inciso 1 do artigo 154, 20% da arrecadação pertencerá aos estados, né, que no território dos estados onde forem arrecadados, tá? E também o DF, ok? Relembrando que novos impostos que vierem a ser criados pela Constituição, espero que não aconteça isso, para o nosso bem de contribuintes, né, para os contribuintes, mas se vier a ser criado um novo imposto, né, o imposto Z, imposto Y, sei lá qual o nome iuris que se dará a esse imposto, então 20% do que a União arrecadar pertencerá aos estados e ao DF, ok? Continuando então, conforme o inciso 1 do artigo 158, assim como nós tratamos no assunto anterior, no slide anterior, é muito semelhante às regras do inciso 1 do artigo 157. Então, toda receita de imposto de renda retida na fonte sobre rendimentos pagos pelos municípios, assim como nós vimos em relação aos estados e ao DF, pertencem aos municípios, 100% da receita. Resumindo aqui, então se o município de Jataí promover a retenção de imposto de renda nas folhas de pagamento de seus servidores, toda essa arrecadação de imposto de renda é pertencente ao município de Jataí e não há necessidade de fazer a transferência para a União. Tá? É apenas isso. Então, amigos, vamos ficar por aqui. Esse assunto deverá ser estudado com mais vagar, de forma mais detida. E na próxima aula daremos continuidade ao estudo dessa repartição da receita tributária, conforme está emblemado aí na Constituição, né, e daremos seguimento aos demais preceptivos constitucionais do artigo 158 e também do artigo 159. Muito obrigado, tenha bons estudos e até a próxima.